Foi. Boa noite. Hoje, pegou filho. Vamos começar com o versículo da semana passada, 5:10. Mateus 5:10. Na realidade, o 11 e o 12 que nós vamos estudar hoje, ele volta ao 10. Diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Oramos. Querido Deus e amado Pai, queremos engrandecer o teu santo nome, porque tu és santo, santo, santo. Obrigado, Senhor. Eu quero nessa noite que a palavra venha de encontro do Senhor, o que nós necessitamos, que nós possamos mudar por intermédio dele, ser transformado. Faz de nós verdadeiros adoradores, e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero contar o Léo para dar uma palavrinha. Eu quero ler, deixa eu achar aqui, 1 Timóteo 4, 11, 12 e 13. Ordene essas coisas e ensine. Ninguém despreze que você seja jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Eu queria falar isso porque ultimamente a gente tem estudado bastante lá em casa e a gente sempre estudou bastante nas outras igrejas, isso sempre foi bem importante para a gente fazer bastante falta nessas coisas, mesmo que a gente ficou sem estudo aqui, quando fez bastante falta. E justamente por isso que essa palavra me pegou bastante, e eu acho que a última quinta que eu falei, li a palavra, eu li essa mesma passagem, porque a gente tem feito nesse lugar aqui, na igreja, ser um lugar muito cheio do Espírito para nós, mas a gente tem esquecido de fazer a nossa vida ser cheia do Espírito. A gente tem buscado o Espírito aqui e não lá fora. E aqui, essa passagem que me remete é que naquela época eles não tinham acesso à palavra de Deus como a gente tem hoje, que a gente vai no nosso quarto, pega uma Bíblia. Uma das 5 Bíblias que a gente tem, a maioria a gente ganhou, porque é engraçado, eu estava conversando com colegas meus ateus e eles têm Bíblia em casa, todo mundo tem Bíblia. E é engraçado, né? Que nem quer tem. É muito fácil de acesso. E naquela época não era. Naquela época eles tinham que ir até o templo. E eles faziam uma leitura pública das Escrituras. Por quê? Porque uma pessoa ficava lendo o pergaminho que eles tinham e todas aprendiam com a leitura dessa língua, porque eles não tinham para todo mundo ler. Tinha gente que nem sabia ler naquela época. A leitura não era tão fácil quanto é hoje. E isso aqui me impactou de uma maneira porque eles não precisavam da palavra de Deus para estar cultuando Deus na casa deles. Eles testemunhavam a palavra de Deus, eles eram a palavra de Deus no dia a dia deles. Eles não precisavam ir aqui praticando a palavra. Eles não precisavam vir no tempo para estudar a palavra, porque eles estavam conversando uns com os outros. Eles estudavam a palavra, eles vinham aqui só para ler. Eles vinham no tempo só para ler, porque era o único momento que eles tinham para ler. Quando eles passavam da porta para lá, eles praticavam. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, a gente pode aprender mais do que isso, porque a gente tem mais tempo, a gente pode aprender em qualquer lugar. Mas o mais interessante é, da porta para fora, a gente tem que praticar, porque eles valorizavam tanto a palavra de Deus porque eles tinham que caminhar 4 horas, 5 horas, fazer umas viagens para conseguir ler a palavra. Então, quando eles saíam do tempo, eles praticavam, porque eles não iam jogar aquele tempo fora. Eles praticavam a palavra. E a gente não tem praticado, talvez porque é tão fácil que a gente se torna comum, se torna acomodante, né? A gente se acomoda e não pratica, só lê. Tem gente que sabe muito e não pratica. Então, o meu convite é para a gente se dedicar, como o Paulo recomenda Timóteo, dedicar à leitura pública das Escrituras e da porta para fora a gente começar a praticar. Então, na realidade, nós conversando isso lá em casa, e como eu falei da outra vez, nós estamos fazendo um estudo lá em casa.
último eu estava dormindo. É que meu estudo é 5 horas da tarde, já chegou lá 5h30 eu estava dormindo. Eu trabalho de noite, cara, 5h30 da tarde eu quero dormir, vai ser bom. Então, na realidade, quando ele fala assim, se nós olharmos lá Neemias, no capítulo 8, ele fala que Esdras está ensinando o povo. E no momento que ele está ensinando o povo, ele manda o pessoal embora, agora vocês vão para suas casas e vão comer. E o povo não quer ir embora. Diz, não quer ir embora, nós queremos ficar escutando, continuar escutando a palavra de Deus. E é isso que eu acho que falta um pouco hoje na contemporaneidade. Nós não temos essa sede que nós vemos no caminho, uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. E nós não temos tido sede, nós não temos tido essa sede de conhecer mais da palavra de Deus. E isso que nós precisamos. E como nós estamos fazendo um estudo aqui todas as terças-feiras, nós estamos estudando o Mateus 5, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Então, a semana que vem você sabe o que vai ser falado. Então, eu quero propor para vocês uma coisa diferente. Eu quero propor que na semana que vem, quando nós chegarmos aqui, vocês já saberem o que vai ser falado. Na semana que vem nós vamos falar a respeito desse vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, durante essa semana, vocês escutem essa palavra, para a semana que vem vocês me querem. Entende? E até eu queria fazer isso, o que o Leonel fez hoje aqui, que ele falou a respeito das Escrituras Sagradas. Eu queria que um de vocês, a semana que vem, falasse aqui tem 5 minutos, 10 minutos, que explicasse para os outros o que é ser o sal da terra. Então, em vez de eu vir aqui explicar para vocês, é lógico que depois eu vou fazer o estudo, mas vocês explicarem para mim o que é ser o sal da terra. E isso eu queria que fosse todas as semanas. Vocês viram o filme Ratatouille? Eu acho muito legal aquele filme, por causa que o cara vai lá fazer, e em vez dele fazer um pedido, o cara pergunta assim: o que o senhor quer comer? Ele diz assim: me surpreenda. E eu queria que a semana que vem eu chegasse aqui e eu fosse surpreendido por vocês. Que eu chegasse aqui e vocês falassem tanta coisa que eu não precisasse falar. E é isso que eu prego desde o início. Assim, eu queria que vocês, daqui a um tempo, soubessem muito mais do que eu. É isso. E não é da boca para fora, isso é verdade que eu quero que aconteça. Eu quero que vocês busquem a palavra de Deus a ponto de vocês fazerem o que foi falado aqui pelo Leonel, de sair não vim aqui aprender, mas vim aqui cultuar. E eu achei muito interessante a semana passada, que eu fiquei muito feliz quando o pastor Lloyd ali de cima pegou o pé da igreja, porque ele disse assim: quem veio aqui receber a bênção? E a igreja ficou quieta. Eu fiquei maravilhado com isso. Entende? Porque, sério, eu já tive igreja que o cara perguntou: quem veio aqui buscar a bênção? Todo mundo querer. Nós não viemos aqui buscar a bênção, nós viemos aqui aprender mais de Cristo, nós viemos aqui para crescer mais em Cristo, nós viemos aqui para cultuar Cristo. É isso que serve. E isso tem que ser na vida da gente. E agora, entrando na palavra, nós vamos estudar hoje o 5, 11 e 12, que diz para nós o seguinte. Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande será a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E se nós olharmos na nova tradução da linguagem de hoje, diz para nós assim: felizes são vocês quando os insultarem, perseguirem vocês com todo tipo de calúnia e se levantarem contra os meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, porque grande será a recompensa guardada no céu para vocês. Porque assim como perseguiram os profetas, hão de perseguir vocês. Então isso é uma coisa maravilhosa que nós vimos no versículo 10, como é bom sofrer por causa da justiça. E hoje nós vamos ver o que é o regozijo pelas perseguições e pelas tribulações. Então assim, nós temos que nos alegrar quando nós somos perseguidos, nós temos que nos alegrar quando nós somos caluniados. É lógico que parece até estranho a gente dizer isso: então eu vou me alegrar por ser perseguido. Sim,
Sim, nós vamos ser. Ela não é uma bem-aventurança, mas ela é a sequência do versículo 10. Por isso que eu li o versículo 10 antes, que bem-aventurados são os perseguidos. E aí nós vamos nos regozijar. Isso é uma extensão do versículo 10. Então assim, nós vamos nos regozijar pelas perseguições. E aí eu quero falar sobre 3 princípios da vida do crente hoje, a respeito disso. Porque o crente, o primeiro princípio, o crente é diferente do incrédulo. Nós somos totalmente diferentes. O nosso pensamento é completamente diferente dos outros. Sabe, o Evangelho ele coloca uma subdivisão, uma distinção entre crente e incrédulo. O crente é diferente na essência, e a natureza dele é diferente. E aí eu gostaria que alguém lesse para mim. Hoje nós lemos lá em casa já, lá em casa eles não sabiam, mas eu ia ler. Eu quero que vocês leiam Atos 5, 40 ao 42. Quem for ler tem que pegar o microfone. Atos 5, do 40 ao 42. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas suas casas não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém. Na minha versão diz assim, os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de ser insultados e perseguidos por Jesus Cristo. Sabe quando no momento que tu é perseguido, no momento que tu é insultado, tu te alegrar? E aí eles assim, o Gamaliel chegou e disse assim, cara, vamos deixar eles. Isso que está dizendo nessa passagem. Eles foram presos e aí foram levados ao julgamento, e Gamaliel aconselhou ele assim, deixa eles andarem do jeito que eles andam, porque se eles forem de Deus, eles vão perpetuar. Agora, se não for de Deus, eles vão acabar. E mandou, liberte eles e vejam. Daí eles mandam chicoteiam os apóstolos e soltam eles. Eles saem de lá felizes da vida porque apanharam. Cara, coisa bem linda, eu apanhei por causa de Cristo. Deus me achou digno de sofrer por Ele. Sabe a maravilha? E saíram dali e ficaram quietos. Não, eles saíram dali e foram para a praça pregar de novo. Entende? O crente é dessa forma. Quanto mais perseguido ele é, mais ele coloca a cara a tapa. Quanto mais perseguido ele é, mais ele quer falar de Deus, porque ele sabe que ele está pelo caminho certo. É isso que nós deveríamos fazer. Por isso que é diferente o crente e o incrédulo. Me diz se humanamente a gente gostaria de ser perseguido? De forma alguma. Nós não queremos ser perseguidos, nós queríamos ter uma vida tranquila, em casa, deitado, na sombra e água fresca. Mas não é isso. Ainda chegar lá, ainda passar, como tu é bom, como tu é bonzinho. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos de forma diferente. Deus quer que nós amamos a palavra dele de verdade. E é por isso que diz, bem-aventurado aqueles que são insultados por nome da palavra dele. E aí eu acho interessante que no segundo versículo ele diz assim, porque os profetas antes de vocês foram perseguidos. Sabe o que ele está dizendo nessa passagem? Que se nós formos perseguidos, nós estamos nos igualando aos profetas, nós estamos nos igualando aos apóstolos. Agora, se nós estamos em casa tranquilos, se nós estamos tendo uma vida tranquila, na boa, eu costumo dizer assim, se eu não estou sendo perseguido, eu não estou sendo cristão. Porque se eu estiver na minha empresa e as pessoas começarem a dizer, eu conheço uma história de um rapaz que o patrão dele disse assim, eu gosto muito do fulano de tal, ele só tem um problema, ele não mente. Sabe, já pensou se as pessoas dissessem para nós assim, o Cláudio é um cara legal, só tem um problema, ele não mente, ele não vê isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquele outro. Ou seja, as pessoas começaram a nos perseguir pelas coisas que nós estamos fazendo de acordo com a vontade de Cristo. Isso é bem-aventurança, isso é o bem-aventurado do 10, isso é o cara que vai ser regozijado no 11 e no 12.
São pessoas que estão fazendo a vontade de Deus e estão transformando a sua vida. Ou seja, se nós olharmos, existe uma grande diferença entre o crente e o incrédulo. Qual dos dois nós estamos sendo? Se nós olharmos, se nós refletirmos para dentro de nós, como na ceia nós lemos o Coríntios 11:28, que diz para nós: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, para que não seja condenado pelo mundo. É isso que a palavra de Deus diz. Não é que assim, tu não pode participar da ceia porque tu está em pecado. Não, ela está dizendo para nós que nós temos que nos examinar a nós mesmos para nós não ser condenados pelo outro. Eu não posso jamais dar a oportunidade do Paulo me julgar, porque antes dele me julgar, eu já tenho que ter me julgado e me colocado no padrão de Cristo. Eu não posso dar a oportunidade, não é? Então ali o que ele está falando para nós não é que nós devemos nos julgar para fazer as coisas. Não, nós temos que nos julgar para nós não ser condenados pelas pessoas. Nós temos que nos julgar para fazer as coisas corretas. É isso que essa passagem diz. Só que nós deturpamos a palavra de Deus e usamos de uma outra forma. Se nós olhássemos para dentro de nós e nos julgássemos a nós mesmos, ninguém precisaria nos julgar, porque antes disso nós já nos corrigiríamos. Cara, eu estou errado nisso, eu não posso mais fazer. Eu estou errado nisso, eu não posso mais fazer. Eu me julgar todos os dias. Isso seria a vida do crente, todos os dias fazendo a Santa Ceia, fazendo a ceia do Senhor, ou seja, examinando-me a mim mesmo e assim mudando. A diferença está na essência da natureza. O crente é espiritual e o incrédulo é totalmente carnal. Então, se nós olharmos para dentro de nós, hoje, o que nós temos sido? Nós temos sido espiritual ou nós temos sido carnais? Segundo, a vida é controlada e dominada por Cristo. Ele é leal e faz tudo por sua causa. Ele é leal a Cristo. Tudo que ele faz para a honra e para a glória de Cristo. É aquilo que eu costumo dizer sempre: a hora que tu levantar de manhã para fazer um café para tua esposa, ou tu levantar de manhã para fazer um café para teu esposo, faça da melhor forma possível, como se estivesse fazendo para Deus. Quando tu sair de manhã para trabalhar, chega no teu serviço e faça da melhor forma, como se estivesse fazendo para Deus, porque para agradar a Deus. Isso que é a vida do cristão. O objetivo do cristão é viver Cristo. Isso é o objetivo do cristão. Sabe, nós não queremos mais viver a nossa vida, nós não queremos mais viver da forma que nós vivíamos. Nós fomos transformados por Deus, obrigado. Nós fomos transformados e nós queremos ser diferentes. Por isso nós nos alegramos quando nós somos perseguidos, porque humanamente ninguém se alegra. Nós sabemos que nós fomos comprados por bom preço. Sabe, a palavra de Deus diz que Cristo veio lá, ele não usurpou ser Deus e se transformou homem por amor de nós, por amor do Pai, para poder nos dar a salvação. E nós vivemos uma vida deturpada, nós vivemos uma vida que não retrata isso. Ao quanto se nós conhecêssemos de verdade, se caísse a ficha e nós entendesse a profundidade que é isso, nós jamais viveríamos como homens carnais. Nós jamais viveríamos como se estivéssemos andando da forma que o mundo anda. A palavra de Deus diz para nós que nós não devemos andar conforme o mundo, não nos conformar com o mundo. Ou seja, se o mundo está andando nesse sentido, não é porque o mundo está... A mãe de vocês já falou assim, né? Fulano não faz tal coisa, mas tá todo mundo faz. Assim, tu não é todo mundo. E o cristão é isso, o cristão não é todo mundo. Nós não podemos, se nós estivermos andando de acordo com o mundo, nós não estamos sendo cristãos, nós estamos sendo mundanos. O crente legítimo, ele deseja viver Cristo, ele deseja glorificar a Cristo, ele deseja que isso não falhe na vida dele. Sabe, ele tem um desejo tão grande que Cristo seja mostrado na vida dele. É aquilo que eu disse já um monte de vezes para vocês.
Eu tenho que ser um espelho, quando a pessoa olhar para mim, eu refletir Cristo na vida dela. Eu tenho que amar as pessoas como se eu fosse Cristo. Eu tenho que ser cristão a ponto de enxergar as pessoas como Cristo, de perdoar as pessoas como Cristo perdoou, de amar as pessoas como Cristo amou, de fazer as coisas pelas pessoas como Cristo fez. E aí nós vamos sofrer como Cristo. Sabe, eu sou maravilhado. Alguém pode ler para mim os primeiros versículos do capítulo 6 de Romanos? Acho que é o 1, o 2 e o 3. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele e por termos morrido junto com ele. E com isso, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Amém. Eu tenho que viver a vida de Cristo para morrer a morte de Cristo, para ter a ressurreição de Cristo. Ou seja, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que a palavra está dizendo para nós. Eu tenho que ter a minha morte. Eu tenho que em João 3, Nicodemos pergunta para ele: como é que eu posso fazer isso? Cara, é necessário que tu morra e nasça de novo. Nós temos que ter um novo nascimento para poder fazer as coisas de Cristo. Não é que de agora em diante, eu decidi que eu vou ser cristão. Cara, eu não vou. Eu tenho que morrer e morrer a morte de Cristo para ressurgir como Cristo ressurgiu. Eu tenho que ter uma vida nova em Cristo. Aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo. As coisas velhas não existem mais. Mesmo que esse corpo exterior se corrompa, o corpo interior ele se renova dia a dia. É isso, sabe, por isso que às vezes eu vejo pessoas falando sobre o Evangelho e pegando um versículo isolado. Não existe um versículo isolado, ele é tudo grudado um no outro. Nós lemos toda a Bíblia e toda ela, tu olha, é uma atrás da outra, e é tudo grudado e é perfeito, é um sincronismo perfeito. Entende? É isso que nós temos que viver para a honra e para a glória de Deus. Nós temos que viver para a honra e para a glória daquele que morreu por nós. Sabe, eu acho que as pessoas às vezes elas acho que não têm a noção da profundidade disso. Tem um outro filme, eu não me lembro como é que é do Denzel Washington, que o filho dele está com um problema de coração. Vocês já viram ou não? O filho dele está com o coração ele vai morrer. Ele precisa de transplante ou ele vai morrer. E no serviço eles tiram assistência, como é que é? A previdência. Lá nos Estados Unidos, para te ter a previdência, a empresa tem que pagar. E a empresa não pagou a previdência dele, e o filho dele ficou doente. E ele teria que fazer o transplante e não teria condição financeira, custaria muito caro para fazer. Ele invade o hospital e coloca todos os médicos e os enfermeiros de reféns, e com revólver ele faz o cara fazer a cirurgia no filho dele. Só que não existe coração. Aí ele pega o revólver e vai dar um tiro na cabeça dele para dar o coração dele para o filho dele. Veja esse filme, eu não me lembro o nome, mas é maravilhoso. Eu vi esse filme. Esse filme é maravilhoso. E aí a gente olha e não consegue ver a profundidade que é Cristo sair do lugar que ele estava, sendo Deus. Ele não usurpou por ser Deus, desceu aqui na terra para morrer por nós,
para fazer esse sacrifício para nos dar a salvação. No momento que nós conseguirmos entender isso, a nossa vida vai mudar, os nossos pensamentos vão mudar, nós não vamos mais viver da forma que nós vivemos, a forma egoísta de ser, a forma que é tudo para mim, não é nada mais para mim. Hoje eu vivo totalmente para Ele, e eu me entristeço quando eu faço uma coisa errada. Eu choro, bem-aventurados que choram, eu choro por ter feito coisas erradas, porque isso me entristece. Não que eu fique triste, mas me entristece saber que eu entristeci o meu Salvador. A palavra de Deus diz para nós que quando nós fizemos coisas erradas, nós crucificamos Ele novamente. Cara, eu não quero que isso aconteça, eu quero que o meu Salvador seja cada vez mais propagado. E aí nós vivemos de uma forma que às vezes, ao invés de nós propagar o nome dele, nós denegrimos o nome dele. Sabe, nós vemos cristãos que denigrem o nome de Deus. Por isso que nós vemos hoje, infelizmente, uma população enorme de desigrejados. São pessoas que perderam a credibilidade na igreja, porque os crentes falam uma coisa e vivem outra. Os crentes dizem que são e não são. Ou seja, falam aquele ditado que tem: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona. O nosso filho só vai nos respeitar no momento que ele ver que nós fizemos o que nós estamos dizendo. Porque lá a igreja que eu servia, o pastor sempre dizia assim, ó, filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Se nós formos cristãos verdadeiros, a tendência é que nossos filhos vejam em nós a cristandade e venham andar nos caminhos de Cristo. Isso é regra? Não, de forma alguma, porque nós somos pessoas diferentes e cada um tem o seu caráter, mas a gente tem que confiar em Deus, porque em Atos 16:31 diz: eu e a minha casa seremos salvos. Então o meu filho não está na igreja hoje. Cara, ele não está na igreja hoje, mas Deus vai trazer ele. Eu não estou nem preocupado, porque eu fiz, porque eu andei conforme era para andar, eu dei um testemunho correto para o meu filho. O problema é quando a gente não dá um testemunho correto, daí a gente tem que ter medo. Mas se eu fui um pai correto, se eu fui um cristão correto, eu não preciso ter medo, porque os meus filhos vão andar nos caminhos de Deus um dia, não sei quando, mas eles vão se entregar a Cristo, porque eles viram o exemplo do Pai. O problema é quando não vem em casa um exemplo. O problema é até o contrário, quando vem um exemplo totalmente errado. Tem a história do menininho de 4 anos, usando o Joaquim de ideia ali. O menininho de 4 anos chega na casa do pastor, foi visitar, e aí, o pastor foi na casa deles visitar, e o menininho começou a andar em volta do pastor. Ele andava em volta do pastor. Aí o pastor perguntou: o que houve, menino? Por que tu está olhando em volta de mim? Ele disse assim: eu estou procurando a outra cara. Aí o pastor disse assim: como assim? Que é isso? Não é que o papai disse que tu tem 2 caras. Mas era isso que era falado dentro da casa. Eu não sei como é que era a vida desse pastor, mas se nós estamos em casa falando mal do nosso pastor, tu acha que o teu filho vai para a igreja algum dia? Se tu está falando mal da religião cristã, tu acha que um dia teu filho vai ser cristão? Se na tua empresa tu fala mal da tua igreja, tu acha que algum dia o teu colega de trabalho vai visitar? Tu pode convidar ele quantas vezes tu quiser, que ele não vai ir. A tua igreja tem que ser a melhor igreja do mundo. E tu tem que falar para as pessoas que a igreja é boa. A igreja não tem problemas? Não, ela tem problemas sim. Eu subo todas as vezes que eu falo a respeito do meu casamento. Para mim, o melhor casamento do mundo é o meu. Tu não tem problema, tu não tem dificuldade? Nós temos lá em casa, às vezes nós quebramos o pau.
Mas não é por causa disso que eu vou falar mal da minha esposa, eu vou falar mal do meu casamento. Não, meu casamento é maravilhoso. Eu sempre quis um dia poder dizer o que o meu pastor falava lá no início da carreira. Ele dizia assim, ó, eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu queria muito falar isso. E hoje eu falo, eu sou o homem mais feliz do mundo. Tu pode dizer, eu também sou feliz, tá? Tu pode ser igual a mim, mas mais que eu tu não consegue ser. Tu não consegue, porque eu sou feliz. Tem um momento de dificuldade na vida? Sim, tem um monte de problemas e de dificuldade, mas eu sou feliz porque eu não vivo para esse mundo, eu não vivo para as coisas que estão acontecendo aqui, eu vivo para um outro. Eu não sou desse mundo, eu sou extraterrestre. Isso é boa, né? Não sou desse mundo, eu sou extraterrestre. A cara não ajuda muito. Dá pra, eu já desconfiava já. Sabe, terceiro, a vida é dirigida por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro. Sabe o problema que hoje nós vivemos, que eu já tinha dado spoiler aqui do assunto que eu ia entrar. Hoje nós vivemos a nossa vida para esse mundo. Nós vivemos a nossa vida para nós ter uma casa melhor, para nós ter um carro melhor, um telefone melhor. Eu quero que a minha família seja a melhor do mundo, a minha esposa seja mais bonita, eu seja mais isso, eu seja aquilo, eu seja aquele outro. Ou seja, eu vivo a minha vida para esse mundo, ao invés de eu viver a minha vida para o mundo vindouro, ao invés de eu viver a vida para depois da manhã. Se nós olharmos a vida dos heróis da fé, os heróis da fé não viviam para aquele mundo. Os heróis da fé viviam para o mundo posterior. Eles viviam, eles viviam para uma outra forma. Qual era o segredo desses apóstolos? É que eles tinham os olhos diferentes. Eles olhavam diferente do que nós olhamos hoje. Eles olhavam com a perspectiva de um dia poder estar na glória de Deus. Sabe, até então, nós não conseguimos entender porque nós já conhecemos a graça. Eles não tinham graça, eles tinham que viver uma vida inteira, o ano inteiro eles passavam no pecado. Vocês conseguem entender isso? Um ano inteiro eles passavam no pecado e uma vez por ano era feita a expiação. Ou seja, cara, um ano inteiro sofrendo em pecado para chegar naquele dia eles levar um cabritinho para poder expiar os pecados deles. Hoje não, Cristo abriu as portas, nós podemos todos os dias sacrificar a Deus e dizer, Senhor, eis aqui os meus pecados, eu não quero mais fazer, eu vou transformar, e todos os dias eu renovo a minha comunhão com Deus. Por isso eu tenho a esperança no futuro, por isso eu tenho a esperança no mundo vindouro, eu tenho a esperança de um dia que eu falo para vocês, e eu me alegro demais da ideia de ser recebido por Cristo nos céus, de poder ser servido. Já pensou a ceia? Lá no céu, Cristo vai servir para nós, vai estar sentado na mesa lá, Abraão, vai estar sentado na mesa Abel. Nós vamos conhecer esses caras tudo. Sabe, aqueles heróis da fé que nós vemos em Hebreus 11, isso, né? Nós vemos em Hebreus 11 os heróis da fé, nós vamos sentar junto com eles, Moisés, Jacó, José, nós vamos sentar junto com eles, e nós vivemos, a nossa vida por isso que fala Coríntios 13:13, Romanos 13:13, que fala do amor, é fé, esperança e amor, e desses o maior é amor. Coríntios 13, né? Romanos 13. Coríntios. É o último versículo. É o último versículo. É o último versículo eu não me lembro se é Romanos ou Coríntios. Se alguém puder olhar para mim, é Romanos ou Coríntios 13. Coríntios, 1 Coríntios 13:13. Então é o último versículo do 13 da 1 Coríntios. Sua vida deve ser controlada por pensamentos celestiais. A sua vida deve ser controlada por pensamentos do mundo vindouro, não mais de hoje. Nós devemos enfrentar as perseguições, as quais, conforme as nossas atitudes. Sabe, daí eu quero falar um pouquinho de como nós devemos ser. Nós não podemos retaliar. Sabe que às vezes alguém faz alguma coisa para nós, nós pagamos na mesma moeda.
cristão não paga mal com mal, mas ele paga o mal com o bem. Ele não anda conforme o homem natural, mas ele anda conforme o homem celestial. Quando ele leva um tapa no lado direito, ele oferece a face esquerda. Quando ele é exigido de andar a primeira milha, ele anda a segunda milha. Ele sempre faz uma coisa a mais. É difícil, eu sei que é difícil a gente não querer revidar. Quando chega alguém e fala alguma coisa para nós, assim, que entra rasgando, que dá vontade de... Nós somos seres humanos, sim, nós somos seres humanos, mas nós não podemos mais viver dessa forma. Se nós dissemos que nós somos cristãos, nós temos que ser como Cristo, e Cristo não revidou. Ao contrário, leiam para mim 1 Pedro 2, 23. 1 Pedro 2, 23. Só um pouquinho, só um pouquinho. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, não padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, quando Cristo era insultado, ele não insultava. Sabe, quando ele sofria, ele não ameaçava. Ao contrário, ele colocava a esperança no justo juiz. E é isso que nós devemos fazer, entregar as pessoas que fazem mal para nós nas mãos de Deus. Ah, tu fez tal coisa para mim? Então tá, eu vou orar por ti. Eu estou há muito tempo esperando a oportunidade para falar esse versículo, na minha vida, não agora. Que é 1 João 3,16, né? Que é, sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E para mim esse é o meu versículo favorito da Bíblia, de longe, porque a gente tem que dar a nossa vida pelos nossos irmãos, sabe? E é isso, a gente viver como Cristo é justamente isso, a gente dá a nossa vida pelo irmão. Então, se ele nos deu um tapa, a gente vira o rosto para ele nos dar outro. Dar a vida pelo irmão não é dar a vida pelo irmão que a gente gosta, né? É muito fácil eu dar a minha vida pela Josi, pela Jaque, para todo mundo que está aqui, mas Jesus não deu É fácil, Jaque? Jesus não deu a vida dele só para quem agradou ele o tempo inteiro, né? Tanto que quando ele estava sendo crucificado e as pessoas estavam zombando, ele falou, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então eles estavam agindo contra ele e mesmo assim ele estava morrendo por aquelas pessoas. E eu acho que é isso, a gente tem que... Não acho que é isso, eu tenho certeza porque é bíblico. A gente tem que morrer pelos nossos irmãos, diariamente. Alguém te fez algo errado, é ali que tu vai morrer por ele, perdoando e ajudando ele a melhorar. Alguém falou mal de ti, é ali que tu vai morrer por essa pessoa, perdoando ela e ajudando ela a melhorar. E é isso que tem que ser a nossa vida enquanto cristão. É muito fácil a gente estar de bem com quem a gente gosta. A gente tem que morrer também por quem a gente não gosta. Usando isso, eu gosto muito da passagem falou da passagem de Cristo, mas eu gosto muito da passagem que morreu lá apedrejado. Estevão, a vida de Estevão, obrigado. De vez em quando dá uns brancos. Eu acho maravilhoso a vida de Estevão, que às vezes a gente diz assim, no momento que nós nos tornamos cristãos, as coisas dão certo. Estevão era cristão e no momento que ele foi reconhecido como cristão e ele foi consagrado como diácono da igreja, ele saiu e foi pregar e morreu na primeira. Sabe, foi o primeiro mártir ali, o primeiro mártir cristão. Ele saiu para pregar e Paulo encontrou com ele. E Paulo autorizou a morte dele. E ele foi apedrejado. E quando ele está sendo apedrejado, ele ora e diz assim: Senhor, não impute a eles este pecado. Os outros, eu não tenho nada com isso, mas esse pecado dele está me matando. Não impute a eles, porque eles estão me fazendo um favor, porque ele viu o céu se abrindo e viu Cristo recebendo ele.
Já pensou a maravilha disso? De tu estar sendo morto pelas pessoas que estão te perseguindo e tu está perdoando elas porque tu está vendo que cara, o que está me esperando é muito melhor. Poxa, aqui ó, o pentecostalismo bateu aqui. Mas cara, é maravilhoso tu ter a ideia disso, sabe? Tu tá vendo, tu vislumbrar o céu se abrindo e Cristo vindo encontrar contigo. Sabe, eu vi esses dias, eu acho que foi o Jacemir que colocou um vídeo lá no Facebook que era Cristo voltando e ele vinha marchando no céu e as pessoas olhando. Eu disse, cara, comecei a imaginar lá aquele último dia ele vindo nos céus em honra e glória. Então, cara, é maravilhoso essa ideia, entende? Então eu não vivo para hoje, eu vivo para outro tempo, eu vivo para uma época vindoura. Eu vislumbro isso e isso me dá saudade. Os caras dizem, tu é louco ter saudade porque tu nunca viu, mas eu quero demais ver isso. Eu queria demais. É estranho, cara, isso é estranho demais, né? Humanamente tu olhando, é muito estranho. É muito estranho tu sabe, uma pessoa olhar para ti, te insultar e tu amar ela, ao invés de tu te melindrar, ao invés de tu te magoar, ao invés de tu te sentir ofendido, tu tem misericórdia dessa pessoa e diz para Deus, Senhor, coitado, tem misericórdia dele. Sabe, isso não é humano, cara, isso não é humano, não tem como. Sabe, e nós ficamos melindrados, às vezes nós ficamos sentindo porque nós entramos dentro da igreja e o pastor não me cumprimentou. Sabe, nós ficamos tristes, ninguém me ama mais. O pastor prega uma palavra ali e ele diz assim, ele falou para mim, não venho mais na igreja. Não, mas o problema é que tu fica melindrado. Esse é o problema, sabe? Se no momento, sério, eu gosto demais quando algum pastor está pregando palavra de exortação, isso me alegra demais, porque quando dói, aí que me alegra mais ainda, porque eu vejo que Cristo está falando comigo. Ele não está passando a mão na minha cabeça, mas Ele está me repreendendo. E a palavra de Deus, Ele repreende aqueles que ama. Se Ele está me repreendendo é porque Ele me ama. Eu estava lendo um livro há um mês atrás, mais ou menos, comecei a procurar uns livros na internet e achei um. E o cara dizia assim, que quando você pega a palavra de Deus e aquilo que tu está lendo lá te incomoda e tu acha que aquilo está errado, é ali que tu tem que melhorar. Que a palavra de Deus, ela te mostra, né? Ela te constrange a tu saber aquilo que está errado. E eu achei engraçado porque assim, tem coisas na Bíblia que as pessoas olham, por exemplo, aquela parábola do rico, né? Do trabalhador, que ele foi assalariar as pessoas e ele assalariou o cara às 9 da manhã, o mesmo que ele assalariou às 5 da tarde, digamos assim. E as pessoas ficam assim, meu Deus, mas como é que ele fez isso? Né? Por que ele fez isso? Porque o cara trabalhou o dia inteiro e recebeu o mesmo que o outro que trabalhou só um período. E para isso, para muitas pessoas isso incomoda. E é nesse momento que a gente precisa entender que as coisas que incomodam são coisas que a gente precisa mudar. Porque quando Cristo nos diz algumas coisas a se fazer e aquilo nos incomoda, por exemplo, que a gente tem que perdoar, é aí que a gente tem que ver, cara, eu não estou sabendo perdoar, então é aí que eu tenho que trabalhar em mim. Porque a Bíblia diz o tempo todo o que tu tem que fazer, ela te direciona o tempo todo para onde tu tem que ir. E cabe a nós, a gente tem uma ferramenta na mão de saber exatamente o que Deus quer de nós. É quando nós lemos a palavra e aquilo nos incomoda. É isso. No momento que nós lemos a palavra e a palavra está sendo um romance, cara, que valia tem isso. Agora, quando ela começa a nos machucar, aí a coisa começou a funcionar. Quando começa a doer, aí começou a funcionar. Mas como que eu vou perdoar se o cara fez isso? Não importa o que ele fez, tu tem que perdoar. E hoje eu estava conversando com a Cristina lá em casa a respeito disso, de que ela não é perdoar para te dar liberdade para aquele cara, não, é que tu vai perdoar para tu ter liberdade, porque a pessoa não está nem aí para ti,
A pessoa fez alguma coisa para ti e ela vai continuar a vida dela na boa e tu vai passar a vida inteira te martirizando, sofrendo. Então libera perdão para essa pessoa. Libera perdão, porque tu vai ficar na boa, tu vai ficar tranquilo, tu vai poder deitar a cabeça e dormir. Isso que é. Mas como eu disse, isso é coisa de gente maluca, se tu olhar. Não é coisa de gente normal. Como é que eu vou perdoar o cara? O cara fez isso para mim, eu vou perdoar. Mas se eu não perdoar, eu que vou sofrer. Então não é de gente maluca, eu vou dizer para vocês, é de gente inteligente. Quem perdoa é inteligente, porque não vai sofrer. Isso é. Eu não perdoo porque eu tenho que perdoar, eu perdoo porque eu sou inteligente. Porque se eu não perdoar, eu vou passar a vida inteira sofrendo. Não estou dizendo para ti que é uma mágica, tá? O cara fez uma coisa para ti e diz assim, eu te perdoo. Pum. Não é assim. É um trabalho que tu vai passar na tua vida. Tu vai ter que estar orando para Deus, Senhor, coloca no meu coração perdão para essa pessoa. Eu preciso liberar perdão para ela. É um trabalho que tu vai ter que fazer em ti mesmo. Não é da noite para o dia. Entende? Tu tem que correr atrás. Tu tem que orar para Deus. Tu tem que jejuar muito para Deus e orar pela pessoa. Eu já contei aqui no púlpito aqui para vocês que eu tinha um cara que eu não gostava dele. E eu comecei a orar, Senhor, muda ele, Senhor, muda ele, Senhor, muda ele. Aí não deu certo, daí eu orei, Senhor, muda eu. E aí funcionou. Não é o cara que tem que mudar, quem tem que mudar sou eu. É eu que tenho que mudar a minha forma de olhar. Eu não gostava de um cunhado meu, ele é vivo ainda. E não é mais meu cunhado porque minha irmã morreu. Mas eu não gostava dele. E eu me tornei cristão. E depois que eu me tornei cristão, eu comecei a gostar dele. Porque eu comecei a olhar ele com outros olhos. Eu já contei para vocês que eu tinha raiva do meu pai. Porque ele não era um pai bom. E aí no momento que eu conheci a Cristo, eu perdoei ele. E eu comecei a olhar a vida por intermédio dos olhos deles e vi por que ele era daquela forma. E isso me ajudou a perdoar ele. Então muitas vezes quando hoje nós estávamos conversando isso lá em casa também, muitas vezes te coloca no lugar da pessoa que fez aquilo errado para ti, porque às vezes ela não fez errado, aos olhos dela está certo. Então te coloca no lugar dela. Tem um ditado que diz assim, ó, nunca fala do índio sem antes andar nunca fala do andar do índio sem antes andar 3 dias com o mocassim dele. O cara manca, né? O índio está mancando. Aí tu fala mal dele. Bota o mocassim dele, daí tu vai ver onde está apertando o calo. Nós temos que vestir o sapato do outro para saber o porquê que ele está mancando. Nós temos que nos colocar no lugar da pessoa para saber o porquê que ela está fazendo aquilo. Então quando alguém fizer alguma coisa mal para ti, tenta te colocar no lugar dela. Tenta te colocar no lugar daquelas pessoas que apedrejaram Estevão. Elas estavam erradas? Não, elas não estavam erradas, elas estavam cumprindo a lei mosaica. Elas não estavam erradas. Se tu te colocar no lugar dela, elas não estavam erradas. É essa forma, nós temos que ter nesse caso empatia, olhar pela visão do outro. Ah, mas ele está me machucando. Mesmo assim, eu sou cristão, eu tenho que olhar pela visão dele, e assim vai ser mais fácil de eu perdoar o que ele está fazendo para mim. E fora muitas vezes que o que ele está fazendo, ele está certo, o errado estou eu. Então é bom tu olhar pelo lado da outra pessoa também. Isso não está escrito aqui, tá? Não sei por que está. Então nós olhamos, nós não podemos nos sentir deprimidos em face à perseguição, porque quando o momento que nós estamos sendo perseguidos é porque Deus está nos ajudando, Deus está nos dando força para andar nos caminhos dele, Deus está nos alegrando. E como eu falei no capítulo 12, que diz assim, porque antes os profetas foram perseguidos, ou seja, Deus está nos comparando aos profetas, Deus não está nos comparando aos apóstolos. Já pensou que maravilha é isso? Cara, estou sendo perseguido, olha, eu estou quase igual a Paulo.
Ainda falta um pouco, ainda vai. Bastante perseguição para me ser igual a Paulo. Entende? Começa a olhar com os outros olhos. Eu sei que é difícil. Qual é o motivo da felicidade de eu ser perseguido? Como é que é possível me alegrar em meio à aflição? Bem, se a gente olhar para a vacina, olha a vacina. A vacina é um mal que te faz bem. Tu tem que sofrer para poder, depois tu ser curado, não é ser curado, para não ter aquela enfermidade. Então muitas vezes as coisas que estão acontecendo na vida da gente hoje é uma coisa que está para nós, que amanhã vai ser uma coisa muito boa. Tu pode olhar que as pessoas que trabalham em centro de recuperação geralmente são ex-viciados, são pessoas que passaram por problema e vão te ajudar. Então agradece a Deus pelas coisas que estão acontecendo na tua vida hoje, porque lá na frente isso vai ser bom para ti, e tu vai ver, e tu vai poder agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por isso ter acontecido na minha vida. Leia para mim Romanos 8:18, por favor. Romanos 8:18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que será revelada no futuro. Cara, o que nós estamos passando aqui não tem nada em comparado com a glória que vai ter lá no futuro. Então te alegre por isso. Sabe, se nós seguirmos esse raciocínio, nós vamos ver que o crente que sofre por amor a Cristo, ele está tendo uma prova de quem ele é. Sabe, eu estou sofrendo por Cristo, cara, isso é bom demais. Aí nós voltamos lá no Atos 5:42 de novo, né? Cara, eles saíram de lá felizes por sofrer por amor. Eles foram considerados dignos de ser cristãos. Se nós olharmos dessa forma, quando as pessoas começarem a nos seguir, não porque nós somos mal crentes, mas por nós sermos bons crentes, nós temos que nos alegrar. Nossa, quanta maravilha! Como é bom ser caluniado e perseguido por amor de Cristo. Sabe, isso é para nós ser uma alegria tão grande, porque nós estamos sendo perseguidos por amor a Cristo, e se Cristo foi perseguido por andar da forma certa, nós estamos andando da forma certa. Nós estamos sendo equiparados com Cristo. Ou seja, nós estamos vivendo o cristianismo de verdade. Por isso eu estou sendo perseguido. Então se alegre no momento que tu começar a ser perseguido por amor de Cristo. É muito bom ser perseguido, e a grande recompensa está guardada para vocês. É isso que termina o versículo ali, o versículo 12. Então, assim sendo, a minha perspectiva de vida é na percepção do que eu sou. Eu olho para mim e vejo quem eu sou. A consciência do lugar que eu estou indo. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, e eu sei quem está me esperando. Oh glória! Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, e sei quem está me esperando lá. Sabe aquela pergunta que a gente faz quando a gente é novo, que a gente diz assim: da onde eu vim, para onde eu vou? Eu sei. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Ô pastor, essa semana eu estava ouvindo um podcast, e aí linkando com algumas ideias que eu tenho, lendo um pouco sobre a história do apóstolo Paulo, os caras falando sobre a redenção, vamos dizer assim, de Paulo, que grande parte do martírio pessoal dele vinha daquela visão que ele tinha dele mesmo no passado. Então ele se culpava demais pelo que ele tinha sido, e a partir da revelação de Cristo na vida dele, ele se tornou outra pessoa, porém ele não deixou de ter aquelas lembranças, não foram apagados dele o que ele fez até aquele momento. Então aquilo facilitou para que ele, a partir disso, vivesse uma vida basicamente ou 100% devoto. Tem que
puxar para a nossa vida tudo que ação a Cristo, tudo que de ruim aconteceu até ali, pegar aquilo como exemplo do que não fazer e seguir dali para frente. Foi o que eles estavam falando sobre Paulo, porque Paulo foi para mim é o grande exemplo em todos os aspectos. Aí é o que eu penso. Ele pegou justamente isso, tudo que ele fez de mal, tudo que ele fez achando de estar certo até aquele momento, viu que estava errado e usou aquilo em benefício próprio, usou aquilo para bem da causa que ele representava. E é isso que a gente tem que fazer, pegar aquelas coisas erradas que fizemos e usar aquilo na causa de Cristo. Nós temos uma história. Nós temos uma história. E essa história que eu tive é que eu sou o que eu sou por causa da história que eu tive. Então eu não posso desprezar essa história que nós lemos hoje lá em Salmo 119, versículo 24, né? Ontem nós lemos o 23 e hoje nós lemos o 24, que os testemunhos são muito importantes. Os testemunhos dos caras que estão na Bíblia, os testemunhos das pessoas que estão na volta, e os testemunhos da minha vida, o que aconteceu para trás. Isso fazem eu crescer para amanhã eu ser o melhor. Aquela música dos Arrais que eu sempre uso de exemplo, que se chama Oração, é muito boa. Em um trecho ele fala: torne meu sofrimento em testemunho. Torne meu sofrimento em testemunho. E eu acho que é justamente isso, por exemplo, quando ele disse: onde abundou o pecado, superabunda a graça. O meu sofrimento, que era a época do pecado, agora superabunda a graça, é o meu testemunho. Por isso que aquele dia eu falei que geralmente a pessoa que se drogava no passado, hoje em dia trabalha ajudando outras pessoas a saírem dessa vida, porque esse foi o meu sofrimento e hoje em dia é testemunho. A gente está acostumado com a palavra testemunho significar subir ali no púlpito e contar: eu fui curado, essas coisas, mas às vezes também é como tu pode mudar a vida de outra pessoa no dia a dia, diretamente. Então torna o meu sofrimento em testemunho, porque ali eu tinha pecado e agora eu tenho a graça de Deus. E eu quero que, quando a gente entende que a nossa vida não é nossa, mas a gente está sendo usado como instrumento para a vontade de Deus, a gente vê que o nosso testemunho não é nada mais do que um antes da graça. É a nossa oportunidade de aprender o porquê que a gente recebeu o dom de ser chamado filho de Deus. A gente não merece a graça e a gente recebeu esse presente de graça. E hoje em dia a gente pode louvar o nome de Deus pelo nosso sofrimento. Isso tá hoje nós lemos já essa passagem, né? Só que foi lida de outra forma, mas é em Romanos 6:1, assim, aonde o que farei eu então? Eu vou pecar para que aonde abunda o pecado, superabunda a graça, então eu vou começar a pecar para a graça superabundar? Não, de forma alguma. Porque eu já fui salvo, eu não preciso mais pecar. Então tudo passou. Então ele fala sobre o pecado no capítulo 5. Vamos para casa agora e leio Romanos 5 e depois chega no 6 e aí fala sobre isso. Que fala sobre, aí eu morri a morte de Cristo para ressurgir a ressurreição de Cristo. Eu não peco mais. Por quê? Porque eu morri a morte de Cristo. Ou seja, o meu eu morreu. E para nós acabar, eu quero ler 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18. 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18, que diz assim, ó: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, nós não podemos mais olhar para as coisas agora, para as coisas temporais, mas olhar para as coisas atemporais, que são eternas. Então, o nosso viver, nós nos alegramos nas tribulações, nós nos alegramos nos problemas. Vamos fazer? Nós nos alegramos nas tribulações, nós nos alegramos nos problemas, porque nós somos livres. Isso nos dá libertação. Amém? Vamos fazer uma oração e aí terminamos. Só vamos fazer a oração. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esses momentos maravilhosos.
Obrigado, Senhor, por tu ter feito a tua vontade aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas perseguições que nós temos sofrido. Obrigado, Senhor, pela alegria que nós temos nessas perseguições. Faz de nós verdadeiros adoradores, é que eu te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.